Olá, que bom ter você aqui na nossa programação. Começa agora mais um Fiscalização Pública, o programa que acompanha e divulga o trabalho dos vereadores aqui da Câmara Municipal de Taubaté durante os seus respectivos mandatos. Nesta edição de outubro, nós estamos recebendo a vereadora Thalita Cadeirante, do PSB. Vereadora, seja bem-vinda a mais uma edição aqui do Fiscalização Pública. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer estar aqui. Hoje a gente tem várias pautas importantes a respeito aqui da cidade. A gente começa falando sobre educação. Algumas funções dentro da Secretaria Municipal de Educação foram consideradas inconstitucionais. São elas a função de professor assistente técnico, professor de equipe de práticas pedagógicas, diretor de escola, vice-diretor e supervisor de ensino. Vereadora, há um requerimento do seu gabinete questionando sobre essa inconstitucionalidade. Como é que está o caso neste momento? O caso nesse momento está bem triste, porque hoje é o prazo final da decisão da Justiça sobre a inconstitucionalidade desses cargos. Então, a partir de amanhã, essas pessoas vão ser exoneradas, e destituídas dos cargos de confiança. Infelizmente, a gente não teve uma resposta positiva da Prefeitura a respeito de um planejamento, de uma organização para não chegar a esse ponto, essa ação que foi feita, essa determinação da Justiça que foi feita já faz algum tempo e a Prefeitura não se organizou, recorreu, perdeu, e dessa forma a gente tem a notícia triste que hoje é o último dia, é o prazo final, então amanhã essas pessoas já vão estar exoneradas e destituídas. Em relação a esse processo, vereadora, existe a possibilidade da Prefeitura recorrer novamente ou acabaram as instâncias para recorrer? Acabaram as instâncias de recorrer. Agora a Prefeitura vai ter que se organizar para fazer dentro daquilo que é constitucional, A recomendação é que seja por meio de concurso público. A gente está falando desses cargos, dessas funções são gratificadas, só para a gente entender, o seu requerimento também questiona se todos esses profissionais que estão dentro dessas funções gratificadas têm os requisitos mínimos e parece que há algum tipo de denúncia, de informação que chegou até o seu gabinete dizendo que tem pessoas que também não estariam com esses requisitos em dia? Então, na verdade, para esses cargos de confiança, todos são concursados, São professores de carreira, mas foi escolhido para um cargo de confiança da Prefeitura. Então, eles estão por meio de indicação, como coordenadores, como vice-diretores, como diretores, e isso há muitos anos, de outras gestões também. Mas já faz algum tempo que Taubaté sabe, por meio da Justiça, com indicações de que deveria readequar e não readequou. Então, para esses cargos, todos eles são professores de carreira. Mas a recomendação é que para ser diretor, para ser vice-diretor, para ser coordenador, seja também concursado. O que a gente tem de denúncia é que a Secretaria de Educação não estaria seguindo a ordem do processo seletivo para professor eventual. Então, a gente tem o concurso de professores que ainda está acontecendo a atribuição, ainda está acontecendo o chamamento, e aí os professores estão atribuindo. Mas, enquanto isso, a gente tem também as aulas vagas que estão com professores eventuais e a denúncia que a gente recebeu é que o professor que passou no processo seletivo para ser professor eventual ainda não foi chamado, mas tem pessoas que passaram em outra colocação e que já estão em sala de aula. É isso que a gente está averiguando. Com essa recomendação do Tribunal de Justiça, na verdade, esse ato de inconstitucionalidade que deve ser obrigatório e compulsório, quais são as consequências para o lado pedagógico, uma vez que esses profissionais não estarão atuando nessas áreas de suporte pedagógico? É uma perda muito grande, O diretor é o chefe ali da escola, com a coordenação ali da escola que a gente consegue ter toda a tranquilidade para os professores, a segurança para os professores de fazerem todo o seu planejamento de aula, também no momento da HPC, ali com as trocas, com as pessoas, com os seus supervisores. Então, a perda pedagógica é muito grande. Aqui na casa, a gente também está conversando e tramitando o processo do plano de carreira dos profissionais do magistério. Dentro dessas funções gratificadas ou de outras funções de apoio ao magistério, foi pensado também um plano de carreira para essas pessoas ou, por enquanto, é só focado nos professores? O diretor, vice-diretor, coordenador, todos aqueles que hoje estavam em cargos de confiança, eles também vão ser contemplados
contemplados com o plano de carreira, independente se eles continuassem como de confiança ou se eles fossem concursados, como provavelmente será agora, né? Como a gente espera que seja agora. Então, eles serão contemplados com o plano de carreira, só que eles não entram para esses cargos pelo plano, né? O plano de carreira é a valorização docente. Então, ele pode apresentar ali, que é, por exemplo, a progressão vertical, né? Que é a progressão por meio de especialização, mestrado, doutorado. O diretor que apresentar o título de doutor vai ter também a sua gratificação. O vice-diretor que apresentar o seu título ali de doutor também vai ter sua gratificação, como qualquer outro. O que a gente não tem é a garantia por meio do plano de carreira, esses cargos, porque não é por esse procedimento que a gente consegue conquistar esses cargos para essas pessoas, né? Enfim, dado esse prazo, né, que foi dado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a gente vai aguardar agora os desdobramentos e ver se possibilita, né, futuramente, quem sabe, ter um concurso público para que esses cargos e funções sejam contemplados. Exatamente. A gente vai continuar debatendo outros assuntos aqui no programa de hoje e a gente vai continuar dentro dessa pauta educação, porque tem um processo aí sobre reformas e ampliação de escolas. Na verdade, há uma propaganda do município falando que a cidade recebeu um título de Cidade Educação, nota 10, e o gabinete da vereadora está questionando justamente essa titulação. E de onde viria essa qualificação? Foi algum instituto, algum órgão? Foi alguém de renome que deu esse título à cidade? Não, na verdade não. É uma revista de puro marketing, né? A gente não encontrou nenhuma fonte aí razoável de confiabilidade, que tenha feito uma pesquisa, né? Então, não é com base em dados, não é com base em evidências. O que traz a publicidade, o que garante na publicidade, né, é que Taubaté tem essa nota por conta das reformas nos prédios, né? Reformas estruturais. Mas também já foi dito pela Secretaria de Educação que essas reformas realmente aconteceram, e aí a gente colocou o nosso requerimento para questionar a Secretaria de Educação, né, quais foram essas reformas de grande impacto aí que fizeram com que Taubaté recebesse uma nota altíssima aí de cidade da educação. A gente visita as escolas, a gente está em contato com os professores, é por isso que a gente sabe que não é condizente. Realmente, houve diversas reformas na escola, o Ezequiel mesmo está com uma reforma super grande, né? Mas parte dela está sendo feita também com dinheiro direto na escola, né? Por parte da PM. Muitas outras reformas também foram feitas pelo dinheiro direto na escola, ali feito pela comunidade escolar. É claro que a Secretaria de Educação também faz parte dessas obras que estão acontecendo, mas são obras de reparos estruturais que têm uma demanda reprimida de anos. Então, tudo isso que está acontecendo na nossa cidade, dessas reformas, ela é o mínimo que a gente precisa para ter um lugar seguro para os jovens, né? Seguro para os professores. Não é nada estratosférico, não, que faz com que Taubaté saia na frente de outras cidades que estão aí fazendo manutenção dos seus prédios escolares anualmente também. Dentro desses dados do informe publicitário que foi divulgado em uma mídia local, a Secretaria de Educação tem investido, 26 milhões de reais. Isso contempla 87 reformas em escolas entre o período de junho de 2022 e maio de 2023. Esses são os dados divulgados aí dentro dessa propaganda. Vereadora, um outro ponto que chama atenção aqui, além de algumas escolas estarem precisando de melhorias, é a questão da fila para crianças do ensino infantil, que são as creches. Qual que é o número dessas crianças que esperam hoje por uma vaga aqui no município de Taubaté? Hoje a gente tem mais de 1.000 crianças na fila, né, de espera. E recentemente o prefeito colocou um vídeo anunciando que iria acontecer, iam abrir novas 1.400 vagas. Isso não é verdade. O que vai acontecer é um chamamento, uma convocação de 1.400 crianças que estão na fila. E por que esse chamamento vai acontecer? Porque a gente está no final do ano, então é natural que essas 1.400 crianças se formem, passem para uma série superior, e aí as crianças que estão na fila aguardando vão ser supridas, né? Essa demanda vai ser suprida por conta das vagas que vão abrir, porque as crianças vão simplesmente se formar, né? Acabar com filas de espera, ter novas vagas à disposição é construção de creche, é ampliar
as escolas que nós já temos, é a abertura de novas salas. E isso é acabar com filas de espera. Então, eu acho que o prefeito está aí equivocado, ele não sabe o que é zerar uma fila de creche, portanto, a gente colocou um requerimento que não consta aí, mas eu já estou fazendo esse gancho ontem na sessão legislativa e a gente está aguardando para saber qual que é o plano de ação para realmente acabar com a fila, né? Não ter filas de espera, ter vagas disponíveis, é a família chegar lá para matricular o seu filho, a sua filha e ter vaga no ato da matrícula e não ficar um ano esperando que as crianças se formem para ir conseguir colocar seu filho na escola. Uma possível parceria do poder público com empresas privadas, creches particulares, ajudaria a diminuir esse déficit? Isso já aconteceu no passado. Por algum motivo, essa gestão decidiu que não faria, né? A gente já teve parceria, sim, de alugar salas, de alugar espaços. O Lar Santa Verônica, inclusive, tem um histórico bonito na cidade, né? Eu tive recentemente também no Lar Santa Verônica, conversando com as irmãs lá, sentem falta, inclusive, para elas era importante também esse contato com as crianças, elas gostavam desse trabalho. Era uma parceria muito bacana e que realmente não era o suficiente para acabar com a fila na creche. Isso é algo que a gente já tinha de problema na antiga gestão também, mas com certeza diminuía essa fila. A gente vai continuar acompanhando essa pauta. Agora a gente vai trocar da educação para a gente falar um pouquinho mais sobre saúde. A Lei 14.434 de 2022 estabeleceu o Piso Nacional da Enfermagem. Isso significa que cada categoria irá receber o mesmo valor mínimo em todo o país. Um exemplo, enfermeiros têm um piso nacional de R$ 4.750, técnicos de enfermagem R$ 3.325 e assim vai de acordo com a categoria. Agora, em Taubaté, esse complemento está vindo para as OS fazer esse repasse para esses profissionais. Como é que está essa situação agora? Exato. Só para informar a população, né, aqui em Taubaté, os técnicos de enfermagem, esses nossos servidores, eles recebem até mais do que o piso nacional, né, da enfermagem, por conta da reforma administrativa que o prefeito Saldi fez no primeiro ano de mandato, né, uma reforma desequilibrada. Então, a gente teve alguns servidores que tiveram um aumento bem significativo e isso é merecedor mesmo, os nossos servidores merecem esse aumento, mas a gente teve outros servidores de outros cargos, por exemplo, os de professores, que não tiveram um aumento significativo, que sequer tiveram um aumento real, tiveram só a reposição da inflação. Então, a gente teve essa reforma desequilibrada, que teve vários apontamentos técnicos que não era para ser aprovado nessa casa, infelizmente aprovou com o meu voto contrário e que agora também essa reforma está enfrentando ação judicial, ação da justiça por conta de cargos também inconstitucionais que foram abertos. Muitos cargos comissionados, muitos cargos de confiança que estrangularam aí a folha de pagamento e esse é um dos motivos também que hoje Taubaté enfrenta uma crise financeira. Então é importante contextualizar que foi nessa reforma administrativa que a classe ali da enfermagem conseguiu conquistar um salário mais digno e, portanto, hoje o salário dos servidores aqui de Taubaté, que são da classe da enfermagem, recebem até mais do que o piso nacional. Depois, é importante a gente falar que as OS têm os seus próprios funcionários, que são CLT, e, portanto, eles ainda não estão com um salário adequado. Então, o governo federal liberou um complemento para os municípios, para todos os municípios conseguirem adequar o salário dos técnicos de enfermagem, que ainda não estão de acordo com o piso nacional. Mas para soltar para liberar esse complemento salarial para os municípios, eles precisavam desses dados, de quantos funcionários cada município tem. Então, a gente teve uma audiência pública para falar de diversos assuntos e foi explicado para a gente que a prefeitura, o RH, estava levantando esses dados. Então, as OS estavam enviando para a prefeitura o número de funcionários, o nome completo, todos os dados necessários, e aí a prefeitura enviou para o Ministério da Saúde, e aí a gente conseguiu a liberação da verba. O problema é que muitos receberam o complemento de forma errada, né? Às vezes no mesmo cargo, com a mesma carga horária, os valores não estavam batendo. Então, a gente colocou esse
requerimento para entender de onde aconteceu essa confusão. Foi a UES que enviou dados errados? Foi a prefeitura que enviou dado errado para o governo federal? Foi o governo federal que enviou o complemento errado? Na onde que aconteceu a confusão para a gente já sanar esse problema no início, para que no próximo mês não aconteça mais? Vereadora, ainda dentro do tema saúde, a gente vai falar sobre insalubridade. A palavra insalubre significa um lugar ou ambiente que é prejudicial à saúde. Todo trabalhador que desenvolve suas atividades em condições insalubres recebe um adicional no seu salário. Na área da saúde, a gente pode falar dos médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, que é a nossa pauta aqui que a gente está trabalhando ainda a questão da saúde, e também outros profissionais que trabalham em ambientes com alto risco de infecção ou exposição a esses agentes. Agora a gente vai falar da OS, que é a IESP, que é o Instituto de Excelência em Saúde Pública, que é responsável pela gestão da UPA Central. Esse adicional de insalubridade foi retirado de alguns funcionários agora recentemente, e isso está gerando algum tipo de constrangimento e até mesmo de problemas e dificuldades para esses funcionários, é isso? Exatamente. A gente foi procurado porque o adicional de insalubridade foi cortado de um dia para o outro. E aí a gente quer entender se é uma questão da própria OS, né? A OS decidiu que não vai mais contemplar o funcionário com esse direito, o que a gente acha muito difícil, né? Uma OS que tem a sua responsabilidade, né? Voltar atrás de uma decisão dessa que está, inclusive, no contrato e que é um direito legal, garantido, já adquirido pelos funcionários, ou se é uma questão que a gente tem visto em todas as OS, e aí não é exclusivo da IESP, que é o atraso do pagamento da prefeitura para as OS, né? O atraso no repasse. E aí, enquanto a prefeitura... Como a prefeitura vem atrasando, as OS estão precisando cortar gastos. Então, talvez essa tenha sido uma decisão da IESP de cortar a insalubridade, porque a prefeitura não tem repassado, sendo assim, a IESP não está conseguindo dar conta dos seus compromissos. A gente quer entender da onde que vem essa decisão. Inclusive, se a IESP não for mais fornecer a insalubridade, se essa tiver sido uma decisão da própria OS, a prefeitura precisa reajustar, precisa agitar esse contrato e diminuir aquilo que está repassando para a OS. Até porque o contrato total da gestão da UPA, né, como está no seu requerimento, vereadora, está relacionado com a folha de pagamento, e o corte desse adicional de insalubridade vai reduzir também esse contrato mensal que a prefeitura tem com a OS. Exatamente, é para reduzir. Então, se a OS não está pagando, tomou a decisão de não pagar, a prefeitura tem que pagar menos para a OS. Agora, se a OS não está pagando porque a prefeitura não está fazendo repasse, é outra coisa, e aí a gente vai por outro caminho. A gente vai continuar acompanhando essas duas pautas importantes aqui dentro da área da saúde, tanto essa questão da insalubridade, esse adicional que foi cortado de uma hora para outra dos funcionários, como também a questão da complementação do piso nacional da enfermagem aqui na cidade de Taubaté para esses funcionários que estão tendo essa disparidade com o mesmo cargo e carga horária. A gente vai continuar acompanhando aqui dentro do Fiscalização Pública. Agora a gente vai trazer uma outra pauta importante que é relacionada aos conselhos. Os conselhos, sejam nacionais, estaduais ou municipais, eles são órgãos, né, que propõem, fiscalizam, controlam e principalmente deliberam. E existe um conselho municipal que faz muita diferença num país que a gente tem altos casos de feminicídio e de violência contra a mulher, que é o Conselho Municipal da Mulher. Taubaté tem este conselho, vereadora? Infelizmente não. Infelizmente a gente não tem esse conselho, embora ele seja uma demanda antiga. Outras cidades menores do que a nossa têm o Conselho do Direito da Mulher. Foi um compromisso do prefeito Saldi, tirar do papel vários conselhos que a nossa cidade precisa ter. Infelizmente, ele não vem cumprindo com mais essa promessa, né? A gente chegou até o projeto de lei do Conselho Municipal do Direito da Mulher enviado aqui para essa casa, junto com o de igualdade racial, mas os dois foram retirados para serem revistos, né, para acontecer uma revisão, e o nosso requerimento é nesse sentido. A gente está pedindo um prazo final, porque já foi feito essa minuta pela própria sociedade civil. A sociedade civil estava muito organizada nos 2 primeiros anos de governo Saldi, continua organizada, mas nesses 2 primeiros anos, principalmente para tirar do papel.
né, essa demanda dos conselhos. Então, a gente teve vários fóruns que aconteceram na cidade. Um deles foi o Fórum de Igualdade Racial, o Fórum de Diversidade Sexual e de Gênero, Fórum também do Direito da Mulher. E desses fóruns, a própria sociedade civil tirou a minuta do que seria esse projeto, né? Aquele, entre aspas, o rascunho do que seria o projeto, entregou para a prefeitura. E aí a prefeitura analisou essa minuta, reajustou aquilo que precisava ser reajustado, readequado e enviou aqui para casa somente o do Conselho Municipal do Direito da Mulher e de Igualdade Racial. Mas os dois foram retirados. Agora a gente está com o de Igualdade Racial tramitando aqui na casa, inclusive está na minha Comissão de Justiça, da qual eu sou membro, faço parte, sou membro, e eu sou a relatora de Igualdade Racial. A gente já está terminando o relatório, eu espero que a gente consiga votar ainda esse ano esse projeto. E o do Conselho da Mulher e o da Diversidade Sexual e de Gênero também não retornaram para essa casa, né? Então a gente está mais uma vez cobrando para que esses projetos sejam enviados. Vereador, o ano que vem, 2024, é um ano eleitoral. Existe alguma mudança em questão a prazos? Esses conselhos têm um prazo para serem aprovados? O ano que vem dificulta mais essa aprovação? Como é que fica esses trâmites agora nos próximos meses? Não dificulta. Não é o tipo de projeto que tem algum impedimento por conta das eleições, né? Então, a gente pode votar os conselhos municipais a qualquer momento. A questão é que eu espero que essa causa que é tão valorosa, que é tão cara para a sociedade, principalmente porque a gente está falando de pautas minoritárias, de grupos minoritários que são oprimidos na nossa sociedade, não seja usada de manobra política, não seja usada de palanque político. Essa tem sido uma luta aqui de anos, né? E não só minha enquanto vereadora, mas também e principalmente da sociedade civil, que tem aí sofrido com a falta desses conselhos. Então, eu espero que esses projetos cheguem o quanto antes, porque ele é uma necessidade real. Inclusive, coincidentemente, hoje eu estava com o promotor, o Dr. Darlan, e ele cobrou, né, que esses projetos sejam enviados para casa, pediu para que eu reforçasse essa cobrança. Isso também tem sido uma cobrança do Ministério Público, que esses conselhos são braços importantes para a prefeitura, né? A gente está falando de controle social, então é importante que a gente tenha esses conselhos o quanto antes. Só lembrando que um conselho municipal, né, de defesa da mulher, ou um conselho municipal da mulher, ele vai provocar e promover discussões de políticas públicas, né? Não são políticas de governo, são políticas de Estado, ou seja, elas são permanentes, voltadas à proteção da mulher, também às suas necessidades para garantir que haja igualdade de oportunidades e também a plena participação cidadã da mulher na sociedade, além de ajudar a eliminar formas de discriminação. Com essa pauta, então, vereadora, a gente encerra mais um Fiscalização Pública. Quero agradecer a sua presença, a sua participação e as pautas tão importantes que fazem parte do dia a dia do cidadão tabateano e da cidadã taubateana. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. É muito importante a gente vir aqui falar um pouco do nosso trabalho de fiscalização, que para mim é a principal função de um vereador, né? Fiscalizar como está sendo executado o orçamento, como está sendo efetuadas as políticas públicas, e é um prazer sempre estar aqui conversando com vocês. Sendo assim, a gente encerra mais um Fiscalização Pública. Na edição de outubro, nós conversamos agora com a vereadora Thalita Cadeirante, do PSB. Você pode rever este e outros programas através das nossas plataformas digitais. Tem o nosso canal no YouTube, youtube.com/TVC Taubaté. Eu fico aqui te esperando para mais um Fiscalização Pública. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. TV Câmara Taubaté, a primeira TV legislativa do Vale.